E olha, a NVIDIA divulgou nessa semana os resultados do primeiro trimestre de 2026 com lucro e receita recordes. O lucro líquido da gigante de tecnologia disparou 211% na comparação anual, chegando a mais de 58 bilhões de dólares. A receita total, por sua vez, chegou a 81 bilhões 600 milhões de dólares no trimestre, um avanço de 85% no período de um ano. Para a gente comentar e destrinchar esses resultados da companhia, a gente conversa agora com o diretor da divisão de Enterprise da NVIDIA para a América Latina, Márcio Aguiar. Márcio, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui novamente. Eu que agradeço, bom dia a todos vocês aí. E aqui estamos para mais um record quarter que tivemos agora nesse primeiro trimestre aqui de 2027. Pois é, né, Márcio? Eu comentava aqui ontem no CNN Money o quanto os investidores eles estão exigentes, porque é um número realmente impressionante, um incremento tanto do ponto de vista de receita quanto do ponto de vista de lucro. O que aconteceu? Que o mercado torceu um pouco o nariz? Esperava-se mais? Então, olha, a gente já está acostumado com esse tipo de reação do mercado financeiro, né? O pessoal gosta de colocar a empresa como uma gigante de tecnologia, mas na verdade somos uma grande empresa de tecnologia com uma responsabilidade muito grande em continuar desenvolvendo arquiteturas de software e hardware e impulsionando todo esse ecossistema que nós temos. Então, muito se fala na venda da GPU, mas na verdade nós somos uma empresa que desenvolvemos processadores, placas de rede, softwares, que está aí o grande diferencial. Movimentamos um ecossistema enorme de pesquisadores e startups. E essa reação do mercado, ela é sempre, vamos dizer assim, inicialmente, né, negativa, mas a gente já está acostumado com isso. É só uma questão de tempo que a gente vem, como estamos sempre à frente dos mercados que a gente gosta de estar, ainda existe uma boa oportunidade do mercado entender que esse crescimento vai continuar sendo uma constante e que o nosso principal objetivo é estar explorando novas tendências tecnológicas para que, com isso, toda a população possa desfrutar de tudo que há de melhor aí que a inteligência artificial oferece. Márcio, a boa participação, boa porcentagem desse nível bastante relevante de receitas, desses 81 bilhões de dólares em receitas, veio dos data centers, né? E não necessariamente da divisão de chips. Eu queria entender, a NVIDIA deixa de ser uma empresa de chips, dessa estrutura mais micro, para se tornar uma empresa de infraestrutura macro para a inteligência artificial? Não, exatamente, uma bela observação. Inclusive, essa tem sido a nossa postura há mais de 2 anos, né? Já saímos daquela percepção de desenvolver chips, e sim entregar uma infraestrutura completa, principalmente para a área de inteligência artificial. Então, é por isso que o mercado ainda está tentando absorver essa mudança, né? E isso é muito comum dentro da empresa. Somos uma empresa de tecnologia, focados no desenvolvimento desses softwares, desenvolver melhores arquiteturas de hardware, e com isso a gente traz toda essa leva de empresas que estão desenvolvendo seus modelos de linguagem para a inteligência artificial, demandando cada vez mais dessas nossas arquiteturas que envolvem CPU, GPU, placas de rede, softwares, placas de inferência e assim vai. Então, assim, foi um resultado extremamente satisfatório, de uma maneira já esperávamos desse crescimento exponencial e ainda o melhor está por vir ainda em Q2 e Q3, né? Já demos uma perspectiva de crescimento para Q2, para 91 bilhões, e em Q3 vai entrar no mercado também a nossa geração chamada Vera Rubin, que é o conjunto de CPU com GPU para continuar atendendo às demandas computacionais desses grandes modelos de linguagem. Márcio, a gente tinha até o ano passado uma receita, né, chegou a 4 bilhões 600 milhões de dólares oriundos da China. Nesse ano, a gente não teve qualquer tipo de dinheiro chinês entrando nas contas da empresa, mas o CEO de vocês, né, o Jensen Huang, ele disse que tem uma expectativa de esperar que as autoridades chinesas eventualmente reabram esse mercado para importação de chips dos Estados Unidos. Eu queria entender exatamente em que pé estão essas negociações e qual seria a importância do mercado chinês para a NVIDIA. Bom, o mercado chinês sempre foi muito importante para a NVIDIA, né? Nós fomos também aí pegos de surpresa, não na administração do Trump, mas na administração anterior do Biden, de que não poderíamos estar mais vendendo
as melhores GPUs para a China. Então, assim, mas o mais importante de tudo isso é que mesmo não vendendo, mesmo não colocando nos nossos livros as eventuais possíveis, né, vendas de volta para a China, a gente continua crescendo. Existe sim uma grande expectativa, né? Recentemente houve uma visita do presidente Trump com alguns outros líderes da área de tecnologia à China, mas ainda nada foi, vamos dizer assim, concretizado, né? Inclusive, nessa projeção que nós demos para Q2, também não estamos contando com nenhuma possível reabertura do mercado para que possamos voltar a vender a eles, tá? Então, assim, estamos ali com o pé no chão, como sempre estivemos, comprometidos aqui com várias outras iniciativas que foram surgindo em outros países do mundo, e com isso nos mantivemos aí nesse patamar de crescimento sequencial. Márcio, eu queria entender um pouquinho de como a empresa está olhando para o Brasil, né? Comenta-se muito sobre uma série de estruturas e características do Brasil que seriam muito propícias para a instalação, por exemplo, de data centers, de toda essa infraestrutura para comportar as novas tecnologias. E eu queria entender exatamente a que pé estão os investimentos, a que pé estão as perspectivas, como é que a empresa está olhando para o mercado brasileiro. Bom, existe uma expectativa muito grande para o mercado brasileiro, né? Obviamente, a gente vem acompanhando toda essa movimentação. O governo tem planos de estar comprando, né, ou implementando um supercomputador para atender aí, principalmente o mercado científico brasileiro. A gente tem visto empresas de propriedade privada querendo investir no país, né? Até um tempo atrás era discutido aí uma possível implementação do Redata, que era uma iniciativa do governo para atrair investimentos em data centers para o país, só que esse projeto acabou não sendo aprovado a tempo pelo Senado Federal e, com isso, meio que deu uma esfriada, vamos dizer assim, nos investidores estrangeiros. Em termos de infraestrutura, o país está pronto para receber toda esse investimento estrangeiro. Temos toda a competência interna, né? A NVIDIA vem aí há uns 10 anos que já estamos no país desenvolvendo esse ecossistema. Temos mais de 1.600 startups no país, mais de 200 mil desenvolvedores prontos para trabalhar nessas técnicas de IA. E a gente espera que, segundo dizem, em algumas semanas ou até na metade desse ano, que agora em junho já está chegando, a gente tem aí uma atualização em relação a esse plano de investimento no país. Então, é um país que tem um potencial enorme, mas que poderíamos tomar uma decisão um pouquinho mais rápida para elevar o nível de competitividade em relação às outras nações. Márcio, pensando um pouquinho, né, levando a nossa conversa para um âmbito um pouco mais setorial, comenta-se muito sobre esse nível elevadíssimo de CAPEX das empresas de tecnologia e, às vezes, uma dificuldade desses negócios, de forma geral, não especificamente, né, sobre a NVIDIA, mas eles serem rentáveis, né? Não as empresas de infraestrutura que concedem essa infraestrutura, mas mais as empresas da ponta final, né? As empresas principalmente dos chatbots, aquelas que servem as empresas de serviços de inteligência artificial. Eu queria entender, dada essa dificuldade ainda de se entender como esses negócios vão se financiar, levanta-se a hipótese da existência de uma bolha, existem players muito significativos, muito grandes já há muito tempo no mercado, entrando de uma forma mais agressiva também no mercado de IA. Eu queria entender, existe de fato um temor de uma bolha e de um risco de funding para essas empresas? Como é que essas empresas vão fazer dinheiro? Bom, do ponto de vista da NVIDIA, não existe uma bolha. A gente vem escutando essa palavra desde 2022, né? Então, assim, como a gente esteve sempre com a proposta de levar novos conceitos computacionais à frente do mercado, essa incerteza gera com que as pessoas pensem que existe uma bolha ou não. O que a gente tem visto, sim, são balanços e resultados aí incríveis, com vendas sempre superando as expectativas de mercado. Essa questão de estarem sendo ali subsidiados, né, esses custos de tokens, né, que a gente começa a falar muito essa questão da tokenização, né, que é o termo que vem sendo utilizado a nível global. Existe uma mistura disso daí, tá? Eu diria que
O que temos hoje é uma demanda computacional que essas empresas que estão no mercado não estão tendo condições de atender toda essa demanda. As empresas, as corporações saíram do nível de fazer provas de conceitos, fazer testes e colocar realmente em seu modelo de negócio, em sua estratégia de negócio, todas essas técnicas de IA. Então a gente entra na era que nós chamamos agora de Useful AI, que é a IA sendo realmente utilizada. Todas as técnicas estão incorporadas dentro da estratégia das empresas, sejam as técnicas de visão computacional, de machine learning, técnicas de IA generativa, e tudo isso faz com que as empresas agora consigam se tornar cada vez mais inovadoras e conseguem acelerar o desenvolvimento de seus produtos. Então, assim, aquela corrida, né, de estar à frente do mercado, de estar sendo uma empresa pioneira, isso está acontecendo muito. A gente tem tido, como eu falo sempre, esse privilégio de estar sendo a empresa que está provendo todas essas arquiteturas de software e hardware para tornar esse ecossistema cada vez mais competitivo. Conversei com o Márcio Aguiar, diretor da divisão de Enterprise da NVIDIA para a América Latina. Márcio, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço aí. Bom fim de semana a todos. Para você também. Forte abraço.